Olá pessoal, vamos responder agora a questão número 14. Vou ler aqui o enunciado para vocês. Buracos negros a caminho. Pesquisadores descobrem 26 deles em galáxia que vai se chocar com a nossa. Andrômeda e a Via Láctea, separadas por cerca de 2,5 milhões de anos-luz, são consideradas galáxias irmãs, que eventualmente vão se tornar gêmeas siamesas. Elas estão em rota de colisão e é previsto que, daqui a 4 bilhões de anos, elas vão se chocar, fazer uma espécie de dança gravitacional ao redor uma da outra, e depois se fundir em uma única grande e ainda mais gigantesca galáxia espiral. Esta previsão foi feita no ano passado pela NASA com base em observações feitas com o telescópio espacial Hubble. A partir do texto acima, é possível concluir que a velocidade média de aproximação das duas galáxias é de aproximadamente igual a. Aqui a questão considerou que a velocidade da luz é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo e aproximou para 1,08 vezes 10 elevado a 9 quilômetros por hora. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui a resolução esquematizando o problema, né? Essa aqui é a questão de número 14. Número 14. Vou representar aqui dois pontos como sendo as duas galáxias. Certo? A informação diz que essas galáxias estão separadas em 2,5 vezes 10 elevado a 6, que isso é a mesma coisa que 2,5 milhões de anos-luz. Ano-luz é uma unidade de distância, tá, gente? Um ano-luz é a distância que a luz percorre no espaço em um ano, certo? O nosso ΔT, aqui, que a questão nos forneceu, foi de 4 bilhões de anos, certo? Que é o tempo de previsão que irão se chocar. Então, vou representar aqui em notação científica, tá, para facilitar os cálculos. Então, 4 bilhões é o mesmo que 4 vezes 10 elevado a 9 bilhões de anos. Só que a questão pede a velocidade em km por hora. Então eu vou transformar esse tempo logo em horas. Para transformar anos em horas, é só multiplicar. Um ano tem 365 dias, então vou multiplicar 4 vezes 10 elevado a 9 vezes 365. E um dia tem 24 horas. Então multiplico 365 vezes 24. Certo? Eu efetuando essa multiplicação aqui, eu vou encontrar o tempo em horas. Bom, a questão falou aqui que as Via Lácteas estão separadas em uma unidade de ano-luz. Para isso, eu tenho que saber a distância em quilômetro. Para transformar ano-luz para quilômetro, eu vou ter que fazer algumas transformações. Primeiro, eu vou considerar um ano como tendo 365 dias e cada dia tem 24 horas. Efetuando essa multiplicação, eu encontro 8.760 horas. Essa é a quantidade de horas que tem em um ano. Para encontrar a distância em quilômetro, eu vou precisar usar aquela fórmula da velocidade média. A velocidade média é igual a distância dividido por tempo. Só que essa velocidade média que eu vou usar aqui vai ser a velocidade da luz.
certo? Que a questão nos forneceu como sendo aproximadamente igual a 1,08 vezes 10 km por hora. Então, eu vou substituir esse valor aqui na fórmula, vou colocar aqui embaixo, como sendo 1,08 vezes 10 elevado a 9 km por hora, igual a distância que eu quero encontrar, porque a distância que a questão nos forneceu foi em ano-luz. Eu quero encontrar essa distância em quilômetro. Então, esse D aqui que eu encontrar, ele vai estar em quilômetro. Por quê? Porque a velocidade está em quilômetro por hora e o tempo que eu encontrei aqui também está em hora. Esse T, ele representa o tempo, né, a quantidade de horas que tem em um ano, que eu efetuei aqui nessa operação aqui, tá? Então, eu vou substituir esse tempo de um ano nessa expressão aqui, que eu apliquei a velocidade da luz. Então, substituir o T aqui como sendo 8.760 horas. E agora é só multiplicar a velocidade vezes o tempo que eu encontro o valor de D em quilômetro. Bom, efetuando essa multiplicação, eu vou encontrar D como sendo 9.461 vezes 10 elevado a 9 quilômetros. Agora, é importante observar que essa distância aqui é a distância que a luz percorre em um ano. Só que para descobrir a distância de separação das duas galáxias, é só efetuar uma regra de 3, simples. Então, um ano-luz tem 9.461 vezes 10 elevado a 9 quilômetros. Então, 2,5 vezes 10 elevado a 6 ano-luz tem quantos quilômetros? Agora é só multiplicar, né? X é igual a 23.653 vezes 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 9. Isso é o mesmo que 2,3653 vezes 10 elevado a 19. A distância está em quilômetros. Agora sim, esse valor aqui ele representa a distância de separação das galáxias em quilômetro, tá? Agora, para encontrar a velocidade de aproximação das duas galáxias, eu preciso usar a mesma fórmula que você já conhece, de velocidade média. Velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Isso é igual a 0,3653 vezes 10 elevado a 19 quilômetros. E esse tempo é aquele ΔT lá do início que a questão nos forneceu. Ela nos forneceu em anos e a gente teve que transformar para a hora, né? Então, 4 bilhões de anos vezes 365 dias vezes 24 horas. Isso nos dá um tempo em horas. Vou colocar aqui 4 vezes 10 elevado a 9, que é 4 bilhões, vezes 365 dias, vezes 24 horas. Isso nos dá um tempo em horas, certo? Então, efetuando essa operação aqui, essa divisão, você encontra a velocidade média de aproximação das galáxias em quilômetros por hora. Velocidade média é igual a... Efetuando essa divisão, nós vamos encontrar uma velocidade de aproximadamente 6,75 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por hora. Ora, agora eu posso aproximar esse... Como esse número aqui é maior do que 5, eu posso aproximar esse 6 para 7. Então, velocidade média é igual, ou aproximadamente igual,
a 7 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por hora. Bom, vou dar uma pausa aqui na explicação para pedir para você que acompanha o canal deixar aquele joinha para fortalecer. E você que é novo no canal, inscreva-se para acompanhar vídeos como esse. E se você tem alguma dúvida em relação a essa questão, deixe lá nos comentários.